Ata da 14ª Sessão Ordinária do primeiro período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Com início às 16 horas do dia 5 de junho de 2017, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Célio de Carles, Pastor Ney, Lebrão, Wander José Guandalini, Maurício Ricardo Giuliani, Suzy Aparecida Pucilo Zanata, Thelma Nunes, José Carlos Paixão, Osmanir Sestari, Cláudio do Sindicato e Neldo Zimmermann. Foi realizada a 14ª Sessão Ordinária deste período legislativo, presidida pelo vereador Célio de Carles e secretariada pelo vereador Pastor Ney. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a chamada nominal e, havendo quórum legal, solicitou ao vereador Claudinei de Carli para fazer a leitura de um texto bíblico. Continuando os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, com ressalva do vereador Claudinei de Carli, que pediu para constar em seu pronunciamento que o diretor da Escola Serafim França dará continuidade às reuniões em busca de soluções para os problemas que a escola vem enfrentando. O vereador Wander José Guandalini disse que seu pronunciamento sobre os caminhões que ficam em frente à prefeitura não é uma crítica, mas um comentário sobre as reclamações da comunidade pela falta de estacionamento na área central. A vereadora Suzy Aparecida Pucilo Zanata disse não ser contra a empresa e a geração de empregos pela recapadora de pneus, mas é contra a ilegalidade da isenção do ISS, o qual poderia ser compensado com o pagamento do aluguel do barracão, e em seguida passou para a leitura do material constante do expediente, indicação 139/2017 do vereador Célio de Carles, que indica ao prefeito municipal a colocação de proteção lateral à ponte do Córrego Içara, na estrada que liga os distritos de Içara e Santa Zélia. Indicação 140/2017 do vereador Wander José Guandalini, que indica ao prefeito municipal a colocação de uma lombada na rua Amapá, em frente à Pai Rural, nessa cidade de Astorga. Indicação 141/2017 do vereador Wander José Guandalini, que indica a colocação de 3 lombadas na rua Vereador Joaquim Alves, nesta cidade. Indicação 142/2017 do vereador Wander José Guandalini, que indica a poda de árvores nas ruas Presidente Venceslau, Ricieli Resquete e Antônio Zanata, nesta cidade. Indicação 143/2017 do vereador Pastor Ney, que indica a instalação de placas com indicação de limite de velocidade na rua Belém, saída para Iguaraçu, nessa cidade de Astorga. Indicação 144/2017 do vereador Pastor Ney, que indica ao prefeito municipal a colocação de um redutor de velocidade nos 2 sentidos da rua Belém, acesso ao contorno sul, no cruzamento da via de acesso ao IBC e Lavanderia 5 Estrelas, e pintura nas 2 vias de setas indicando o sentido viário de entrada ao IBC. Indicação 145/2017 do vereador Pastor Ney, que indica ao prefeito municipal a colocação de placas de identificação nas praças de nossa cidade. Indicação 146/2017 do vereador Neldo Zimmermann, que indica ao prefeito municipal a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Maringá e na Avenida Rio de Janeiro, no distrito de Tupinambá. Indicação 147/2017 do vereador Neldo Zimmermann, que indica ao prefeito municipal a reforma geral do bar, vestiários e alambrados do estádio de futebol do distrito de Tupinambá. Indicação 148/2017 do vereador Célio de Carles, que indica ao prefeito municipal a colocação de tela de proteção no muro lateral do estádio municipal nesta cidade. Indicação 149/2017 da vereadora Suzy Aparecida Pucilo Zanata, que indica ao prefeito municipal a construção de um salão comunitário para os conjuntos residenciais João Giuliani, Jardim Giacomo Viscardi, Jardim Veneza e Alto da Boa Vista. Requerimento 150/2017 da vereadora Suzy Aparecida Pucilo Zanata, que requer da casa seja oficiado o comando da Polícia Militar de Astorga para que proceda rondas nos finais de semana do distrito de Santa Zélia para evitar abusos com a poluição sonora de veículos. Indicação 151/2017 da vereadora Thelma Nunes, que indica ao prefeito municipal a construção de uma cobertura
parada de ônibus próximo ao mercado Santa Zélia, saída para a destilaria. Indicação 152/2017 do vereador José Carlos Paixão, que indica ao prefeito municipal a limpeza das margens direita e esquerda da estrada que liga o distrito de Santa Zélia ao distrito de Fernão Dias. Indicação 153/2017 do vereador Claudinei De Carli, que indica ao prefeito municipal a redução da alíquota de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 3% para 2%, exceto para as instituições bancárias, que deve permanecer em 5%. Requerimento 154/2017 do vereador Claudinei De Carli, que requer do prefeito municipal a apresentação do número das placas dos veículos que se encontram depositados e trancados junto ao barracão do IBC, inclusive a do ônibus que está instalado, uma brinquedoteca. Ofícios do prefeito municipal, respondendo diversas indicações dos vereadores e as providências tomadas sobre elas. Ofício da SODEMA sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente. Em seguida, o presidente passou a palavra ao vereador Wander José Guandalini, que fez uso da tribuna para falar sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente e necessidade de conscientização do ser humano sobre a importância de se ter um meio ambiente preservado e limpo, e isto se consegue com pequenos gestos, reciclando o lixo caseiro, preservando jardins e florestas, mantendo lixões em perfeito funcionamento, entre tantos outros atos que devem fazer parte da formação cultural e educacional para este fim. Encerrados os pronunciamentos, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação as indicações 139 até a 153/2017 e requerimentos 150 e 154/2017, todos aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia, o presidente passou o período das explicações pessoais. Fazendo uso da palavra, a vereadora Suzy Aparecida Pucilo Zanata disse que no dia 5 de junho de 1972, na Conferência da ONU, em Estocolmo, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente e falou da preservação dos recursos naturais, citando que no Parque Industrial Riccieri Resquete existe um lixão feito pelo próprio município, que prejudica as indústrias e funcionários das empresas, e pede providências do Poder Executivo para eliminar o lixo deste local. Falou sobre a ACEPAR, que trabalha de forma precária, sem registro em carteira de trabalho e garantias fundamentais, além da falta de estrutura interna para alimentação e trabalho. Pede que os comerciantes e empresas de eventos evitem a poluição visual com a colocação de panfletos em postes e paredes e a distribuição nas ruas, pois a tendência é que esses papéis sejam direcionados aos bueiros da cidade, provocando seu entupimento. Reclamou do portal da transparência da Prefeitura, que encontra-se fora do ar há alguns dias, deixando cidadãos sem as necessárias informações das atividades do Executivo. Vereador Pastor Ney pede ao Executivo Municipal as informações sobre os gastos de combustíveis, cujo pedido foi feito por esta Casa e até o momento não veio nenhuma informação. Sobre o Dia do Meio Ambiente, disse que alguns pedidos dos vereadores não foram atendidos, como, por exemplo, a limpeza do horto municipal. Convida a comunidade para o almoço mineiro no próximo domingo, na Casa da Amizade. Vereador Antônio Fraga de Oliveira faz um apelo para que as pessoas não retirem os cavaletes das ruas que estão sendo recapeadas e aguardem a sua liberação para não estragar os serviços executados. Pede também para a população não jogar lixo nos bueiros. O vereador Neldo Zimmermann disse que recebeu pedido das farmácias para que seja pintada a faixa amarela de estacionamento para clientes. Sobre o meio ambiente, disse que está fazendo a sua parte como pequeno agricultor, preservando a mata ciliar e a reserva florestal. Vereador Claudinei De Carli sugere que o município coloque um veículo para recolher as lâmpadas e outros objetos eletrônicos, para evitar que a população fique jogando esses materiais no lixo. Disse que existe um projeto tramitando no Congresso Nacional para que os agricultores sejam ressarcidos financeiramente pela reserva florestal de suas propriedades. Vereadora Thelma Nunes disse que a limpeza do lixão de Santa Zélia
foi feito pela Prefeitura nesta semana. Vereador Maurício Ricardo Giuliani coloca a responsabilidade nas lojas que vendem as lâmpadas para recebê-las de volta quando são trocadas por outra nova, assim como deveria acontecer com os pneus, onde as revendas deveriam dar o devido destino aos pneus velhos. Comentou que a limpeza da Lagoa do Horto já foi iniciada com a retirada dos galhos e lixo do local, mas entende que a população tem que se educar para evitar o acúmulo de lixo nas ruas, terrenos e lagos. Disse que o agricultor está fazendo a sua parte quanto à preservação do meio ambiente, o que deveria ser remunerado. Por isso, o vereador Wander José Guandalini falou sobre o papel fiscalizador do vereador sobre a administração municipal, mas dá a impressão que o Poder Executivo está acima de todas as coisas. Falou sobre as informações solicitadas sobre o consumo de combustíveis para saber se existe alguma irregularidade, mas nenhuma informação foi prestada a esta casa. E que se estiver tudo regular, cumpriu seu papel como cidadão e como legislador. Disse que das muitas indicações e requerimentos que foram encaminhados ao Executivo, nada até agora foi atendido, deixando os vereadores numa situação difícil perante a população que cobra melhorias para a nossa cidade. Vereador José Carlos Paixão reforça o convite para o almoço mineiro, cuja renda será destinada à rede de combate ao câncer, creche de Tupinambá e de Sara. Vereador Osmanir Sestari faz ressalva sobre o comentário do vereador Wander, de que quando a indicação ao requerimento é aprovada por todos os vereadores, todos são afetados pelo não atendimento do município. Nada mais havendo, o presidente comentou, o lixão do Parque Encieira e Resquete foi criado para que as carroças não fossem até o lixão da rodovia para evitar acidentes, mas que outras pessoas acabam por usar o local e descarregar o lixo e outros objetos, formando grande volume de resíduos. Disse que o aterro sanitário já esgotou a sua capacidade e precisa ser feitas novas valas para receber o lixo da nossa cidade. Encerrou a sessão agradecendo a presença das pessoas em plenário, dos nobres vereadores pela participação, lavrando-se a presente ata, Astorga, 5 de junho de 2017. Célio de Carlos, presidente, Pastor Ney, secretário. Discussão, a presente ata. Não havendo quem queira fazer uso, coloco a ata em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Projeto de Lei 26/2017. Denomina Rua no Distrito de Tupinambá, Município de Astorga, Estado do Paraná e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Rua Henrique Stoupak, a rua que liga a Avenida Granada do Distrito de Tupinambá ao cemitério local. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 dias do mês de junho de 2017. Célio de Carlos, vereador. Claudinei Antonioliani, vereador. Justificativa. Henrique Stoupak nasceu no dia 21 de abril de 1921 na localidade de Giruá, Rio Grande do Sul, filho de Paulo Stoupak e Josefina, ele brasileiro e ela polonesa. Casou-se com Emma Rasper e vieram para o Paraná no dia 30 de janeiro de 1946, desembarcando em Arapongas e se dirigiram a pé até o distrito de Tupinambá, quando ainda estava iniciando a sua colonização. Ali comprou uma propriedade ainda em Mata Virgem e fez a derrubada das árvores com machado e ferramentas da época, fazendo plantio de café, uma lavoura tradicional da região, e como sustento familiar, criava galinhas, porcos e algumas cabeças de gado. Ainda não havia comércio no distrito e a cidade de Astorga também não existia, dependendo de fazerem suas compras na cidade vizinha de Arapongas. Com o passar dos anos, a lavoura de café foi sendo transformada em área de soja, milho e trigo, e essa mudança de cultura manteve a família radicada na propriedade. Do casamento com Dona Emma nasceram os filhos Armindo
Ilse, Nelson, Almiro, Ercídio, Nelly, Lucy, Darcy e Geraldo Stopak. Dessa união e do casamento dos filhos nasceram 18 netos e 17 bisnetos. Henrique Stopak faleceu no dia 4 de janeiro de 1996, aos 74 anos. A homenagem, ora prestada com a denominação desta rua, faz jus à seriedade, honestidade e retidão que sempre manteve como pessoa trabalhadora e chefe de família. Pedimos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei, Astorga, 9 de junho de 2017, Célio de Carlos, vereador, Claudinei Antoniolani, vereador. Indicação 155/2017, senhor presidente. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais e legais vem requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a execução de serviços de limpeza e manutenção do terreno e instalações do projeto PIA e a reforma dos alambrados que cercam o local. Justificativa. O projeto PIA é um local de grande presença de alunos e professores que diariamente usam aquelas instalações para praticarem suas tarefas e aprendizado. No entanto, necessita passar por algumas reformas no sistema de alambrados, limpeza geral do terreno e melhoria visual do prédio, garantindo assim a segurança e melhores condições aos alunos e professores. Para que isto ocorra, estamos indicando à administração municipal estas melhorias. Peço a aprovação da presente indicação aos nobres vereadores. Pede deferimento Astorga, 6 de junho de 2017. Célio de Carlos, vereador. Indicação 156/2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais e legais vem requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicada ao prefeito municipal a colocação de uma passagem elevada para pedestres na Avenida Souza Naves, em frente à Igreja Missionária nesta cidade. Justificativa. O local acima descrito tem grande fluxo de pessoas que atravessam a avenida em função do comércio local, parada de ônibus, em especial de membros da Igreja Missionária, necessitando desta passagem elevada, tendo em vista o movimento de veículos que passam pelo local em ambos os sentidos, colocando em risco a integridade física das pessoas com a possibilidade de ocorrência de acidentes. Peço a aprovação dos nobres vereadores à presente indicação. Pede deferimento Astorga, 7 de junho de 2017. Pastor Ney, vereador. Indicação 157/2017. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve no uso de suas atribuições regimentais e legais vem requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao senhor prefeito municipal a colocação de ventiladores de parede e almofadas nos bancos da Capela Mortuária do Distrito de Santa Zélia. Justificativa. Este é um pedido da comunidade de Santa Zélia, que sentem o desconforto de velarem seus entes na capela mortuária, tendo em vista que os bancos são de concreto e também em dias de calor não existe ventilação suficiente para que as pessoas fiquem mais confortáveis, necessitando dessas melhorias que são atribuições da administração municipal. Face à necessidade do exposto, peço a aprovação dos nobres vereadores. Pede deferimento Astorga, 7 de junho de 2017. Thelma Nunes, vereadora. Indicação 158/2017, senhor presidente. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais e legais vem requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao senhor prefeito municipal a execução de serviços de corte de árvore existente no final da rua Recife, próximo à residência do senhor Ney Gazda. Justificativa. Justifica-se o presente pedido, atendendo aos pedidos dos moradores residentes no final desta rua, que dá acesso à chácara residência do senhor Ney Gazda, tendo em vista ser uma árvore de porte grande e já bastante velha, que pode causar acidente a qualquer momento, provocando danos às residências ali existentes e aos seus moradores.
motivo pela qual pedimos providências da administração municipal para efetuar o corte e evitar problemas futuros. Ante o exposto, peço a aprovação dos nobres vereadores. Pede deferimento Astorga, 9 de junho de 2017, Claudinei De Carli, vereador. Indicação 159/2017, senhor presidente. A vereadora que subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reativação do programa educacional de resistências às drogas PROERD no âmbito da rede pública de ensino do município de Astorga. Justificativa: a reativação do PROERD visa atender os alunos da rede pública de ensino do nosso município, oferecendo atividades educacionais voltadas à prevenção ao uso de drogas e à violência nos estabelecimentos de ensino público. O programa em Astorga outrora já foi realizado em parceria com a Polícia Militar do Paraná, estando atualmente desativado. Atualmente, temos em Astorga o soldado Nunes, que se trata de uma pessoa devidamente treinada e com vasta experiência para ensinar as crianças que passam a frequentar e conviver por um período de aulas nas salas, com os alunos ensinando os riscos, as consequências e como evitar as drogas e violência. Assim, solicita a aprovação da presente indicação. Pede deferimento Astorga, 9 de junho de 2017, Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Indicação 160/2017, senhor presidente. A vereadora que subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica e melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais do conjunto Gralha Azul neste município de Astorga. Justificativa: a urgente necessidade de asfaltamento das ruas do conjunto Gralha Azul, não só em razão das péssimas condições que os moradores daquele bairro vêm sofrendo com relação às vias públicas, mas também em razão do fato de que o Gralha Azul é um bairro de ligação entre o centro ao Jardim Alto da Boa Vista, possuindo elevado trânsito de veículos. Igualmente, não há um satisfatório escoamento das águas da chuva, que frequentemente invadem as residências, que causam prejuízo aos moradores. Assim, solicito a aprovação da presente indicação. Pede deferimento Astorga, 9 de junho de 2017, Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Indicação 161/2017, senhor presidente. A vereadora que subscreve, vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma Casa da Cultura Edith Paulino Cabral Kraus. Justificativa: a Casa da Cultura Edith Paulino Cabral Kraus se encontra necessitando de uma reforma total, especialmente troca do piso do auditório e realização de uma pintura. A Casa da Cultura é um cartão postal de nossa cidade e está visivelmente muito degradada. Assim, solicita a aprovação da presente indicação. Pede deferimento Astorga, 9 de junho de 2017, Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Indicação 162/2017, senhor presidente. A vereadora que subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma da biblioteca municipal com a adaptação de sistemas de acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais e aquisição de acervo atualizado. Justificativo: os prédios públicos possuem a obrigatoriedade de possuírem acesso facilitado às pessoas portadoras de necessidades especiais, ao contrário do que ocorre com a Biblioteca Pública Municipal, que não dispõe de qualquer meio de acesso para os cadeirantes. Além disso, tem-se conhecimento que desde o ano 2007 e 2008 não há aquisição de livros novos para compor o acervo da Biblioteca Pública, sendo que a mesma se encontra totalmente desatualizada. Assim, solicito a aprovação da presente indicação. Pede deferimento Astorga, 9 de junho de 2017, Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora.
Ofício 216/2017, de Astorga, de 7 de junho de 2017, senhor diretor. Em atenção à indicação sob o número 131/2017, informamos que o Sindepar ainda não dispõe de procurador jurídico. O engenheiro responsável é cedido pelas empresas fornecedoras dos insumos com os devidos laudos técnicos. Quanto à durabilidade do recap é de no mínimo 4 anos, dependendo da base que foi executado o serviço. Todo serviço de micropavimentação asfáltica tem pequena percentagem de perda, podendo ser maior ou menor, dependendo das condições climáticas, como foi o caso da rua 9 de julho, que choveu logo após a aplicação. Não se aplica a cobrança de hora trabalhada, mas sim por metro quadrado executado, ao custo de R$ 5 a R$ 6 o metro quadrado. A equipe que trabalha por enquanto é terceirizada, aguardando a conclusão da seleção competitiva pública. Informamos ainda que a fábrica das usinas de pavimentação asfáltica cumpre todas as normas técnicas ambientais. Aproveitando a oportunidade, reitero os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Antônio Carlos Lopes, prefeito municipal. Ofício 219/2017, de Astorga, de 7 de junho de 2017, senhor diretor. Em atenção às indicações sobre os números 139/2017 a 152/2017, informamos que os pedidos constantes nas referidas indicações foram encaminhados aos departamentos competentes da administração para análise e as providências cabíveis. Aproveitando a oportunidade, reitero os meus protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Antônio Carlos Lopes, prefeito municipal. Ato número 3/2017. A mesa executiva da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições de acordo com o regimento interno, considerando o feriado de Corpus Christi no dia 15/6/2017, quinta-feira, resolve que fique estabelecido ponto facultativo no dia 16/6/2017, sexta-feira. Publique-se, Câmara Municipal de Astorga, aos 9 dias do mês de junho de 2017, Célio de Carlos, presidente, Claudinei Antoniolani, primeiro secretário. Astorga, 9 de junho de 2017, senhor presidente. Venho informar Vossa Excelência que estive juntamente com a proprietária da empresa Livraria Marivani, na Prefeitura Municipal, para tomar conhecimento e verificar os kits escolares licitados, e fomos barrados pelo procurador jurídico do município, dizendo que somente tinha autorização para verificar a pessoa ou empresa diretamente interessada, não cabendo ao vereador Claudinei de Carli acompanhar a proprietária da Marivani para verificação. Assim sendo, estive no Departamento de Educação conversando com a diretora, professora Neuza, juntamente com o senhor Charles Gasparino, onde fomos muito bem recebidos e atendidos. Desta forma, solicito de Vossa Excelência e do advogado desta casa me responderem se a atitude do procurador do município foi correta. Não sendo correta, seja oficiado o prefeito municipal e o procurador jurídico do município quanto ao assunto em epígrafe. Sem outras manifestações, manifesto os meus protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Claudinei de Carli, vereador. É só, senhor presidente. Senhor secretário, se existe algum vereador inscrito por horário de expediente. Sim, senhor presidente. Primeiro, o senhor Luiz Carlos Anela, assunto logística reversa para lâmpadas fluorescentes pós-consumo. E depois, Suzy Aparecida Possível Zanata, assunto esclarecimento à população sobre o reajuste salarial. Pela ordem, vamos convidar o companheiro Luiz Anela, que faça uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, ouvintes do rádio e pessoas aqui presentes, meu boa tarde. Ouvindo a leitura da ata pelo senhor secretário, pelo vereador Ney, deu para ter a dimensão do quanto se foi falado sobre o meio ambiente aqui no dia 5. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Inclusive, no final daquelas falas, né, ficaram algumas dúvidas
sobre o assunto, e eu resolvi então pedir autorização do senhor presidente para estar aqui prestando alguns mais esclarecimentos sobre esse assunto. Então, o tema da reunião, como foi lido, é a destinação das lâmpadas inservíveis, as queimadas, lâmpadas queimadas. As lâmpadas fluorescentes e incandescentes já não existe mais, tá certo? Não é para existir. Então, antes de entrar diretamente no assunto lâmpada, vamos dar uma passada rápida sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi promulgada, né, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2 de agosto de 2010, e o decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010 também. O principal objetivo dessa lei, então, é a redução do volume de resíduos gerados. Então, quanto mais nós reciclarmos, menos lixo vai para o lixão, vamos dizer dessa forma, tá certo? Menos lixo vai para o lixão. E dessa forma a gente preserva o volume, né, da área ocupada por lixos que podem ser muito bem reaproveitáveis. Ampliação, então, da reciclagem, com o intuito principal que é, aliado ao mecanismo de coleta seletiva, a inclusão dos catadores. É tirar os catadores da rua, formar as cooperativas, enfim, dar uma condição, como foi dito aqui no dia 5, né, dar uma condição melhor de trabalho para os catadores. E a extinção dos lixões e a implantação dos aterros sanitários. Lixão é proibido desde 2010. Desde 2010, 2 de agosto de 2010, o lixão é proibido em qualquer município brasileiro, tá certo? É proibido. O que tem que ter é um aterro sanitário devidamente compatível com as leis, inclusive com o dito na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas mesmo assim, você vê, mais de 3 mil municípios, mais de 60% dos municípios brasileiros ainda não se enquadraram na Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive a Astorga. Nem sequer esses municípios fizeram um plano que atendesse, né? Primeiro nós temos que fazer um plano de como nós vamos atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é bastante sério, tá certo? Os municípios que estão inadimplentes, né, correm o risco de não receber recursos, tá certo? E inclusive de não receber recursos, ou seja, de receber alguma punição da União, tá certo? A prorrogação, o que a gente ouve muito e que não está certo nem na Câmara, nem no Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, é que assim, há uma tentativa de prorrogação dessa lei, mas ela não foi votada, aprovada a prorrogação ainda. Por isso que eu estou dizendo, 60% dos municípios continuam inadimplentes em relação a essa política, tá certo? Se fosse, aí tem uma escala, né, onde de acordo com o tamanho do município, né, teria um prazo, então, para implantação, se essa prorrogação for aprovada, que não foi ainda. Por exemplo, aí, o último que está em negrito, né, seria onde se enquadra o nosso município. Se aprova essa prorrogação, essa escala, tá certo? Nosso município teria até 2021, que não está aprovado, repito. Pode mudar. Há possibilidade, sim, dos consórcios, dos municípios se consorciarem para criar, então, o seu plano de atendimento à política nacional. Então, na nossa região, né, por exemplo, tem o Sindeb, né, o próprio Sindepar, é possível, sim, né, a lei permite que os municípios, né, congreguem e formem, então, e ajam, né, de forma a atender a política nacional de resíduos sólidos, criando um plano para o consórcio. O fluxo reverso, como o tema inicial diz, né, ocorre do ponto do consumo ao ponto de origem. Por exemplo, os mais conhecidos, né, a bebida, não devolve o vasilhame, né, normalmente aquela de vidro, né, entrega no comércio, o comércio consome, né, na verdade, e o vasilhame volta para a indústria para envasar novamente. Então, é um fluxo reverso do ponto de consumo ao ponto de origem. Aqui citou-se, através da leitura da ata, deu para rememorar, foi falado sobre pneus. No Paraná, ou se tem um fluxo reverso que primeiro funcionou no país e no Paraná é campeão, exemplo nesse modelo, é o fluxo reverso de pneu. Para você vender um pneu no Paraná, cada 3 pneus, você tem que garantir que 2 deles voltam para a reciclagem, ou seja, sai do meio ambiente, né, e volta para a reciclagem.
A reciclagem é feita de duas formas aqui no Paraná, né? Pelo menos duas formas, que eu conheço inclusive. Uma delas é você triturar o pneu, é usado na cimenteira, né? Na produção do cimento, não como matéria-prima, mas sim como fonte de energia, né? Nos fornos, para gerar lá o clinker do cimento, enfim, quem conhece o processo, é na fabricação de cimento. Então esse pneu é triturado e queimado nas caldeiras para gerar energia térmica na indústria de cimento. Outra é triturado e usado também como asfalto, né? Agrega na manufatura do asfalto. Então o pneu é uma das que mais corretamente funcionam esse ciclo reverso, e o Paraná inclusive é exemplo disso. Falar no nosso município, eu já fiz uma pesquisa há 2 anos, mais ou menos, tá certo? Como funciona o nosso município? De tempo em tempo, o município vai nas borracharias, recolhe esse pneu e leva para um depósito. Desse depósito, de tempo em tempo, vem um veículo de Curitiba, né? Vem uma empresa de Curitiba e leva esses pneus para lá. É assim que funciona, que deveria funcionar, ou que foi me passado, inclusive eu fui no local dos depósitos há 2 anos atrás para conferir isso. É assim que deveria funcionar. Inclusive eu já passei em algumas borracharias, vi pilhas de pneu, eu liguei na área de meio ambiente e falei, ó, lá tem muito pneu acumulado, ó, vamos retirar. Aí passam e retiram. Tá certo? É assim que funciona o nosso município. Retira das borracharias, leva um depósito e de tempo em tempo é levado para a destinação final. Outro conhecido são as latinhas de alumínio, os eletrônicos e assim por diante. Tá? Inclusive, devido ao problema, lá, é considerado o grande nó da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, ela está toda travada aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por conta justamente do fluxo reverso. E depois nós vamos falar de um pior deles, que vai ser a lâmpada. Pode passar. Bom, já entrando então diretamente no assunto lâmpada, né? Nós todos conhecemos esse bojinho tal, que é a lâmpada incandescente. Essa lâmpada está proibida de fabricar, está proibida de comercializar. Se algum depósito, se alguma loja, algum comércio tem essa lâmpada à venda, ela está irregular perante a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá certo? Não pode nem vender. Se você tem na sua casa, você consome. Terminou o consumo, você não compra outra mais. Qual a razão da substituição dessa lâmpada? É o consumo de energia. 95% dessa lâmpada só gera calor. Só gera calor. Então isso bastava para aquecer os animais, né, os recém-nascidos, pequenininhos, na verdade, papel em impressoras e assim por diante. Por quê? Porque grande consumo, 95% do consumo dessa energia, dessa lâmpada, é na geração de calor e não de iluminação, tá certo? E aí vieram as substituídas. Só volta um pouquinho, Guto, por favor. Deixa eu ver ali. Prazo de comercialização expirado. Tá, beleza. Uma passagem rápida, né? A luz fluorescente, né? O cara fluorescente, tem a ver com flúor, tem flúor na lâmpada? Não, porque o padrão de iluminação dela é feito a partir de um teste com fluorita de cálcio. Então, na fluorita de cálcio tem o flúor, então é compatível com a iluminação desse minério, né, chamado fluorita de cálcio. Na verdade, o que tem na lâmpada? Ela tem, né, além dos compostos básicos elétricos aí, tá certo? Ela tem o pó de fósforo naquela camada externa. Quando você quebra uma lâmpada ou quando quebrar acidentalmente, você pode observar que tem uma camada de pó de fósforo, né? E o grande, né, vilão de tudo aí, de toda essa história, é o mercúrio. Tá certo? O mercúrio o mercúrio é que dá iluminação. Ele provoca uma luz que você não vê e a camada de fósforo converte essa luz invisível para uma luz visível. Daí a importância então do revestimento, né, na superfície na parte interna da lâmpada dessa camada de fósforo. O fósforo é poluente, mas assim não chega nem aos pés do que é o mercúrio. Então o grande vilão da história toda aí é o mercúrio, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí um outro exemplo, só de uma ilustração, pode passar. Então, o dano que causa ao meio ambiente, né? Esse mercúrio causa, tá certo? O ecossistema aquático, você quebra uma lâmpada dessa, vamos falar do meio ambiente para nós humanos depois voltando, né? Vamos dizer dessa forma. Se você destina incorretamente essa lâmpada no meio ambiente, ela quebra e esse mercúrio vai para o solo, certo? Se esse solo ainda está próximo do veio d'água, da água que fornece para um município, de um rio, e assim por diante, ela contamina os peixes, né, com mercúrio. E quando você vai lá e come esse peixe, degusta esse peixe, você está se contaminando com mercúrio. E essa contaminação ela é acumulativa.
Não é que você contamina, daqui a uma semana foi embora aquela miligrama, aquele volume lá, aquele percentual de contaminação que você teve. Ele não vai, ele fica lá. Quando você ingerir mais algumas miligramas, vai acumulando. E até te trazer uma série de problemas, tá certo? Trazer uma série de problemas que a gente vai ver em seguida. É só uma passagem rápida. Ó, Estados Unidos, né, neste slide mostra, né, que ele produz 1 bilhão de lâmpadas e recupera lá 80%, 802 milhões. No Brasil, olha só, 200 milhões, hoje já são 290 milhões, tá certo? Então, a recuperação está em torno de 2%, só 2%. O restante é tudo jogada no meio ambiente, toda lançada no meio ambiente. Então, é mercúrio pra caramba, é muito mercúrio. É 5 miligramas de mercúrio cada lâmpada, cada 290 milhões de lâmpadas. Então é muito mercúrio, são toneladas que é lançada no meio ambiente. E aí o problema torna-se bastante grave. Olha lá, concentra-se nos rins, no fígado, né, sangue, medula óssea, intestino, aparelho respiratório, mucosa bucal, glândulas, ou seja, 100% do nosso corpo, não é verdade? E aí te causa os distúrbios neurológicos, né, os problemas de memória, erupção cutânea, insuficiência renal, enfim, né, você ouve muito, né, em Minamata, no Japão, em 1950 mais ou menos, 1000 pessoas apresentaram problemas de saúde sério, e quando foram investigar, eles estavam comendo peixe num determinado rio, que tinha sido um ponto de, uma área onde tinha sido descartado uma imensidão de mercúrio. Era um depósito de mercúrio próximo a essa água, e as pessoas se alimentavam daquele peixe, né, e mais de 1000 pessoas apresentaram problemas que na investigação a causa fundamental foi o mercúrio. Nós temos aqui no Brasil, a gente conhece mais próximo, são as minerações, as minas, né? As minas de ouro, né? Que usam o carvão para extrair o ouro, né? Para separar o ouro dos demais componentes, tá certo? Isso é bastante sério, causa os tremores, as demências e assim por diante. O Brasil, aí um exemplo, já falei, com, né, em torno de 90 milhões hoje de lâmpada, mais de 95%, se vai embora, pode pular. É a responsabilidade, ó, cabe ao poder público, né, controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicos e métodos, né, que comportem risco para a vida. Enfim, a questão do meio ambiente, o poder público tem toda a responsabilidade em estar controlando isso. Pode passar, doutor. Mas a responsabilidade é lá dos usuários, né, em acondicionar isso adequadamente, em dispor locais, cabe aos comerciantes, né, e postos de venda lá, aceitar, isso foi bastante polêmico aqui, ó, os comerciantes, eles são obrigados, essa palavra, é obrigado e pronto. Se você for à Câmara, vai trocar essa lâmpada, você vai comprar onde? No mercado tal, você sai com essa lâmpada na mão, acondicionada adequadamente, tá certo? Adequadamente numa embalagem de papel, vai lá no depósito, compra a lâmpada nova e deixa a velha lá. Mas o que eu vou fazer com a lâmpada? Cara, é responsabilidade sua. Você se vira, tá certo? Você se vira. E cabe ao poder público ver se isso está funcionando, certo? Então não tem discussão. É levar lá e pronto, a lâmpada em serviço, certo? Aí ele tem todo um cuidado. Só volta um pouquinho, Guto. Olha lá, e aos usuários, devolver as lâmpadas, né? E cabe a todos da cadeia, né? A responsabilidade pelas lâmpadas com mercúrio e assim por diante. Então a responsabilidade é de todos nós, desde o consumidor ao poder público, e é isso que tem que ser. E até aqui foi comentado, né, o que fazer com as lâmpadas, leva lá no container que tem no 8, pelo amor de Deus, não leva lá não é o local, né? Da mesma forma, assim, o município, né, está trocando as lâmpadas da cidade de 2 anos para cá, fez um ano em janeiro, se não me engano, que os municípios do Paraná passaram a trocar as lâmpadas. O que o município está fazendo com as lâmpadas? É bastante sério, e cabe a nós, principalmente aos nobres vereadores também, entender como está funcionando isso, né? Onde está sendo depositadas essas lâmpadas, o que está fazendo com ela, está levando risco ao meio ambiente, está levando risco às pessoas, não é verdade? Então está aí uma dica também de entender o que está acontecendo com isso. E é isso. Infelizmente esses pneus, mostrei essa foto aí, ó, foi falado de pneus, né? Infelizmente esses pneus foram utilizados para soterrar
mais uma nascente em nosso município. Então, para reflexão, essa foto é recentíssima. Fui eu que tirei, fui no local, constatei, filmei, gravei e documentei, tá certo? Então, isso está acontecendo no nosso município e é bastante recente, tá bom? Gente, muito obrigado. Estou à disposição para qualquer outra informação, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz Anela, pela explanação. Foi muito importante essa explicação para nós. Agora vamos convidar a vereadora Suzy Possílio Zanata, que passa a sua parte. A palavra, a vereadora Suzy Possílio Zanata. Senhor presidente, vereadores, vereadora, o plenário aqui presente, toda a população de Astorga, ouvintes da Rádio Astorga, nosso boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo mais um esclarecimento público à nossa população. Hoje eu vou falar sobre o reajuste salarial. A função do vereador é legislar. E dentro dessa função legislativa, uma das prerrogativas é fiscalizar o Poder Executivo. Aí nós temos a nossa lei orgânica, que é a nossa lei que devemos seguir, que na seção 2 trata da remuneração dos agentes públicos, e especificadamente no artigo 23, traz sobre os subsídios do prefeito, vice-prefeito e demais servidores públicos. Que esse subsídio cabe à Câmara Municipal, através da mesa diretora, trazer para essa Casa de Leis o reajuste salarial do prefeito, vice-prefeito, servidores, secretários municipais e etc., né? Algumas sessões atrás, houve um projeto de lei que foi lido nessa casa, apresentado pela nossa mesa diretora, que é composta pelo nosso presidente, Célio de Carles, o vice-presidente José Carlos Paixão, o nosso primeiro secretário, vereador Pastor Ney, e a nossa segunda secretária, Thelma Nunes, trazendo que fosse feito o reajuste salarial do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito e dos secretários municipais no mesmo percentual dos nossos servidores públicos, ou seja, 6,58%. Só que nós, eu, vereadora Suzy, vereador Claudinei de Carli e o vereador Vander Guandalini, fomos contra. Por quê? Até hoje, nós não tivemos uma indicação nossa concluída, por falta de recursos financeiros. Os nossos materiais escolares, até o presente momento, não foram distribuídos para os nossos alunos. Aí vem um projeto de lei para aumentar os subsídios do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, dos nossos secretários. Não entra em contradição com a situação econômica que o nosso país está vivendo e a situação econômica que o nosso município, como diz o nosso prefeito, está vivendo? Aí, por cargas d'água, né, veio veiculado primeiro no Paraná Jornal. Paraná Jornal, editado aqui na sexta-feira, 9 de junho, reajuste salarial. Eu vou ler só o final. Os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais que não foram inclusos no reajuste de 2016, este ano foram reajustados no mesmo percentual dos demais servidores, entre parênteses, 6,58%. Aí, na página do município de Astorga, na mesma data do dia 9 de junho, veio mais uma vez veiculado os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais que não foram inclusos no reajuste de 2016, este ano foram reajustados no mesmo percentual dos demais servidores. Aí ficou a nossa dúvida. Como que foi reajustado se nós, vereadores, não aprovamos? Aí pedi hoje essa Casa de Leis, essa tribuna, para estar tratando desse assunto.
Aí, pouco antes de vir para cá, eu vi que o município de Astorga publicou uma errata, dizendo que... Deixa eu achar aqui. A errata diz o seguinte, foi publicado no dia 10 de julho. Não, a errata foi publicada hoje, no dia 12 de junho, a hora que eu olhei fazia 56 minutos que havia sido publicada. Isso foi quase 3 horas antes de eu vir para essa sessão. Errata. Foi veiculado nesta página, assim como no jornal Folha Regional de Astorga, a afirmativa de que os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais foram reajustados no mesmo percentual dos demais servidores municipais, 6,58%. A informação está errada, visto que, apesar de não terem sido reajustados em 2016, os salários dos referidos cargos públicos não foram alterados. Aí fica a dúvida, né? Eu acredito assim, todas as vezes que eu vou veicular alguma coisa, tanto na minha página como no meu Facebook de lazer, ou vou levar uma informação para um jornal, isso daí eu reviso. Há uma revisão. Agora, errar é humano. Só que por 2 vezes, isso aconteceu no dia 9 de junho. E por que só hoje veio essa errata? Logo após a gente pedir aqui a tribuna, logo após o vereador Wander Guandalini apresentar na sua página o inconformismo dessa veiculação com essa aprovação desse reajuste, sendo que não houve aprovação dessa Casa de Leis. Aí, senhores vereadores, eu deixo aqui a pergunta para vocês, para a população de Astorga também. Vocês são a favor de um reajuste do nosso prefeito, do nosso vice e dos nossos secretários municipais? Sendo que nós fizemos um pedido, uma indicação, eu, o vereador Claudinei De Carli e o vereador Wander José Guandalini, para que o percentual de 2% a mais para o reajuste dos nossos trabalhadores, que esses sim precisam e necessitam de um reajuste salarial em conformidade com a atividade que eles exercem. Porque você aumentando o salário dos nossos servidores que estão ali para servir a população, estaria também movimentando o nosso comércio, a nossa economia do nosso município. E agora aumentar o salário do prefeito, que já ganha aí muito mais que R$10.000, os nossos secretários municipais, que hoje ganham R$7.030 mensais, aí vem falar que não atende às nossas indicações por falta de recurso financeiro? Não há uma contradição? Não está sendo contraditório? Com esse reajuste, fazendo um cálculo por cima aí, durante um ano, acresceria mais de R$180.000 que o nosso município estaria pagando o servidor público, sendo que esse recurso poderia estar melhorando a nossa saúde do nosso município, com a contratação de médicos para o plantão, com a compra de medicações que não está tendo no nosso departamento de saúde. Enfim, então fica aqui a nossa indignação e fica aqui a pergunta para os nossos vereadores. Vocês estão de acordo? Vocês são de acordo? E para a nossa população astorguense, vocês são de acordo com esse reajuste, sendo que é necessário, não está em nossas mãos? O material escolar, como eu já coloquei aqui, até hoje, nós estamos no dia 12 de junho. Já se passaram meio ano letivo e até agora não chegou na mão dos nossos alunos. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada a todos. Eu acho que existe uma necessidade urgente. Inclusive, eu agregaria, senhor presidente, do município fazer isso com rapidez e agilidade. Também estive passando por lá e observei, né, desse cuidado especial e que você traz nessa indicação. Talvez reformular a associação ali também, para que ela depois dê continuidade, né, que ela possa exercer. Inclusive, moradores, né, as crianças ali, os jovens, gostariam de restabelecer aquele campo para poder, de repente, fazer a prática de esporte. Então, tem o meu apoio, a minha aprovação e, inclusive, que o senhor peça agilidade, porque existe a necessidade urgente ali. Obrigado. Segundo livro a palavra.
palavra à vereadora Suzy. Obrigada, senhor presidente. Sou totalmente favorável a essa reforma, porque o projeto PIA, ele atende ali as crianças do nosso município. E a gente vê que hoje a situação está deplorável, em matos, inclusive a marcenaria nem está funcionando com os nossos alunos mais, né? Então precisa dessa reforma, porque a última reforma que teve ali, com a ampliação de 2 salas, foi na época que eu era secretária. Nós conseguimos um recurso através do Fundo Estadual da Infância e da Adolescência. Aí conseguimos ampliar 2 salas para poder atender o maior número de adolescentes ali dentro daquela instituição. Então, sou favorável e vamos cobrar que seja de forma urgente. Continua o livro salário. Não havendo que queira fazer uso, coloca a votação. Favorável à instituição, contrário, aprovado por unanimidade. Indicação número 156 de 2017. Indica a colocação de uma passagem elevada para pedestre na Avenida Souza Naves, em frente à Igreja Missionária nessa cidade. Pede alimentos à sessão do pastor Leite. A palavra o vereador pastor Leite. Senhor presidente, essa elevada, ela vai diminuir muito ali o risco dos pedestres que atravessam ali. Ele tem a oficina do meu cunhado, o Milton Schutz, Autoelétrica Schutz, e o movimento é muito grande. Também do outro lado da rua tem ali a União, que tem materiais elétricos, então um movimento intenso ali naquela via em frente à igreja, as pessoas que utilizam da igreja, que precisam também atravessar. O fato de ter ficado aquelas tartarugas ali no meio ficou muito bom, que desce ali. O fluxo de veículos abre naquele lugar para duas filas de veículos, e aqueles que sobem da Beija-Flor também transitam por ali. Então eu quero pedir aos nobres vereadores que possam estar aprovando essa elevada, essa indicação. Eu creio que vai ser muito bom e que vai evitar muitos acidentes ali naquele local. Obrigado, senhor presidente. Vereadores, vereadoras, voto favorável à votação. Obrigado, senhor presidente. Continua o livro da palavra. Não havendo que queira fazer uso, coloque em votação. Favorável por maioria da comissão, contrário, aprovado por unanimidade. Indicação número 158 de 2017. Indica a execução do serviço de corte de árvore existente na rua Recife dessa cidade de Norte. Pede entendimento às sessões Claudinei de Carne e vereador. A palavra ao autor da indicação, Claudinei de Carne. Senhor presidente, a indicação vem e a justificativa traz muito claro, né, a necessidade urgente. Inclusive, a gente cita o nome porque dá uma impressão que a gente inventa, né? E isso não tem por esse objetivo. Por isso a gente traz o nome aqui, né, o local, o nome das pessoas que exigem e pedem. Mas eu gostaria não só de me ater a essa indicação, senhor presidente, mas aproveitar para saber quem é o responsável pela poda das árvores, porque teve um caso que aconteceu lá no nosso bairro, e existe necessidade, e naquele dia do vento, e eu tive lá, e é claro que a gente não ia correr o risco de fazer isso, mas teve lá, pedi, inclusive conversei com o nobre vereador Giuliani a respeito, estavam lá perto, falou, não, é só... Aí eu tive lá, deu dó de ver a casa da mulher, os galhos esfregando em cima, e é claro que a gente não pode correr o risco de fazer qualquer coisa, porque se acontecer um sinistro, aí a gente acaba sendo responsabilizado, mas está na hora de nós saber quem faz isso. E eu gostaria, senhor presidente, que trouxesse essa casa, quem é o responsável, quem ganhou a licitação, quem é a pessoa indicada, para que a gente possa estar cobrando e possa estar ajudando, de repente, a executar esse serviço. Porque está feia a coisa. Porque se nem a poda de árvores, se nem a poda dos galhos, ou a retirada de algumas árvores que agora começa, né? E principalmente essa época de vento, temporal, nós corremos esse risco. Tem pessoas que já faz 6 anos, 7 anos pedindo. E aí eu fiquei muito triste, que a minha vizinha falou que pediram R$500 para cortar a árvore dela. E por quinhentão vai lá cortar. Então a gente precisa saber se isso é realmente o que está acontecendo, se tem a necessidade, se é obrigado a pagar, onde pagar,
para a gente ajudar a essas pessoas ter essas informações necessárias e buscar isso. E essa indicação já não é a primeira, mas nenhuma das outras foi executada. Eu espero que comece agora e a gente saber quem é, presidente, porque está difícil a gente saber quem é o responsável. Até para a gente poder ter um diálogo, ter uma conversa e de repente trazer ele aqui para um momento de explicação e esclarecimento para a gente. Obrigado, senhor presidente. Continue livre a palavra. Havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Favorável permanecer como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 158/2017. Indica a reativação do projeto lá do PROERD no município de Astorga e das outras providências. Pede acolhimento às decisões dos Silvio Zanata, vereador. A palavra, vereador Silvio Zanata. Obrigada, senhor presidente. Antes de iniciar a defesa aqui da minha indicação, eu gostaria só de uma informação. Que todas as vezes que eu falo no microfone, a minha voz some. Eu estou falando de repente, some. Será que é alguma coisa para não aparecer? E fica uma situação assim, né? Bom, gente, essa indicação aqui é a reativação do PROERD. O PROERD era um projeto que, por vários anos, teve aqui uma grande valia para os nossos alunos da rede municipal. Ele oferece atividades educacionais voltadas à prevenção do uso de drogas e à violência dentro das escolas. Até nós tivemos um problema recente aí dentro do Colégio Serafim França, né? E que a gente acredita que se esse projeto estivesse ativado aqui no nosso município, estaria trazendo assim uma grande importância para os nossos alunos, estariam fazendo com que prevenisse essas ações, tanto o uso de drogas quanto a violência dentro das escolas. Aí eu estive conversando com o soldado Nunes, que foi uma pessoa que sempre trabalhou com esse projeto dentro do nosso município, e ele já foi conversar com o prefeito, ele já abriu até uma empresa para poder fazer a prestação de serviços, ele abriu uma empresa para prestar os serviços, está totalmente documentado e até hoje não foi recontratado. O valor é irrisório, gente, perante o aumento, aí, o reajuste salarial do nosso prefeito, dos nossos secretários, é um valor irrisório. Ele cobra R$ 1.500 para trabalhar durante 4 meses, para formar essas crianças, para trazer para as nossas crianças uma educação, uma prevenção do uso de drogas, a prevenção da questão da violência dentro das escolas. Então, e ele tem uma experiência assim, medonha nesse atendimento. Então, a gente traz essa indicação para que seja aprovada, para que o nosso prefeito tome conhecimento e tome uma providência, porque são ações para atender a população de Astorga. São ações que nós precisamos, que os nossos jovens precisam. E o soldado Nunes, ele está totalmente empenhado, o projeto está pronto, ele já deixou com a secretária, a supersecretária, né, a Maria Edna, o projeto para essa contratação. E até agora não foi feito nada. E outros municípios estão levando ele. Daqui a pouco nós vamos ficar sem. Então, senhor prefeito, tome providência e vamos reativar o PROERD no nosso município. E conto com o apoio e aprovação de todos os demais vereadores. Na verdade, esse projeto é preparado. Continue livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Favorável permanecer como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 160, 2017. Indica a pavimentação asfalto do conjunto de área azul e melhoramento no escoamento das áreas fluviais. Pede acolhimento às decisões. Vereadora Suzy Silvio Zanata. A palavra, leitura da indicação. Esse é mais um problema que nós temos no município. Eu acredito que todos os vereadores que estão aqui hoje compondo essa casa estiveram no Gralha Azul fazendo campanha política. E os que não estão aqui também provavelmente foram lá. E
passa ano, passa gestão, e o problema perdura naquela localidade. E hoje a situação está pior ainda, porque o fluxo de automóveis ali, porque o conjunto Alto da Boa Vista, para vir até o centro, ele passa ali na Rua do Bosque, que é a rua principal do conjunto Gralha Azul. Isso daí está deteriorando ainda mais aquela localidade, porque até hoje ali é paralelepípedo. E aí nós temos também muitos idosos que moram ali. Isso daí dificulta a passagem dos pedestres. Então, além de estar dificultando a questão do fluxo dos automóveis, também dificulta a passagem dos pedestres. Aí eu gostaria, senhor presidente, também que fosse acrescentado aí nesse meu requerimento que seja implantada a casa social, tendo em vista que foi adquirido o terreno no Jardim das Torres para as famílias que moram no final do conjunto, perto daquela reserva ambiental. E aí aquelas famílias, elas precisam ser retiradas dali devido à reserva ambiental que não dá para fazer o escoamento de água. Então essa indicação, ela traz que a gente precisa da pavimentação asfáltica, e como nós temos o Sindepar, e tanto se fala no Sindepar, então que seja dada uma atenção naquela localidade, fazendo a pavimentação asfáltica, fazendo as redes de esgoto necessárias, as galerias de água pluvial, e dê uma atenção a esse conjunto que durante aí vários anos está esquecido. E eu gostaria também que acrescentasse aqui o Claudinei de Carlos, junto com a minha indicação, o vereador Vander Guandalini. E que fosse anexada essa minha indicação, junto a uma indicação já realizada pelo vereador Claudinei. A gente não lembra agora o nome da indicação, mas tem aí, né, anexado para ver se a gente consegue, juntando as duas, se consegue alguma atenção especial para os moradores do conjunto Gralha Azul. E conto aí com o apoio dos demais vereadores para aprovação e cobrança do nosso prefeito para dar uma atenção a esses moradores. Obrigada. Senhor presidente, eu tinha feito essa indicação já. Eu até pediria permissão, né, da nova vereadora que traz a complementação dessa primeira indicação. Hoje que eu não trouxe a minha pasta, infelizmente, né, eu tenho lá para que ela seja anexa. E também gostaria de deixar uma ressalva, porque na reeleição do ex-prefeito Bega, eu tive com ele. Hoje ele me trata como oposição, destrata a forma como cidadão, né, e não nos cumprimenta onde a gente está. A gente pode chegar, né, ele não tem o caráter, pelo menos, de ser um cidadão astorguense para tratar a gente como cidadão e filho de Astorga. Então, dessa forma também eu o trato, e dessa forma eu prossigo da mesma forma que ele segue comigo. Mas eu tive com ele na reeleição, inclusive tive nessa Casa de Lei, tendo uma discussão muito forte na época com o novo vereador Zé Carlos Balarotti, a respeito da Vila Rural, e quem esteve aqui sabe, até em defesa do próprio ex-prefeito Bega. Só que o ex-prefeito prometeu, na época, juntamente comigo, e eu trabalhando com ele na reeleição, né, e se dizia, das 80 casas sociais, que é essa que fala do terreno adquirido, que foi no Jardim das Torres, que seria para a parte, né, do pessoal do Gralha Azul, que seria retirada das famílias, e complementar essa parte com as outras famílias de baixa renda, principalmente pessoas idosas que não conseguiam adquirir um financiamento para ter uma casa. Então isso era um compromisso político. O segundo compromisso, nova vereadora Thelma, era resolver aquele 1000 metros de asfalto da Vila Rural, né? Então, por isso que às vezes, quando a população desacredita do bendito do político, é por isso. É por tanta mentira e tanta enganação. E na época da política, né, parece que um milagre, né, vai acontecer na nossa cidade, e a gente trabalhando para tudo lá da coisa, mais lindo. Depois que termina a política, some todo mundo. Daí aparece o Sérgio Mascarenhas descendo o cacete de nós lá, né, Sérgio? Mas a gente se vê. Então, eu gostaria que não se somasse só a mim, a Suzy e o Vando, mas que nós, nessa casa, se somasse junto para resolver o problema do Gralha Azul. E agora com um problema maior de fluxo de veículos, de pessoas que ali residem, e por sorte nós temos o pessoal da terceira idade que está ali
bem do ladinho. Então ali precisa de um cuidado especial, senão o acidente pode acontecer a qualquer momento. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Muito pelo contrário, quando eles não formam um buraco lá, onde a água passava por enchido lá no lá, ele fez um buraco. Aí o pessoal, quando tampou, aí que virou problema. Eles queriam até brigar comigo porque dá um buraco. O buraco você vê que quebra a bola. Né? Continua livre a palavra. Havendo que queira fazer uso, coloque em votação. Favorável à votação. Estão contrários. Aprovado por unanimidade. Indicação número 161/2017. Sede reforma da Casa da Cultura de Astúrias. Pintura e reforma total do auditório. Sede atendimento para as sessões. Vereadora Suzy Cristina Zanata. A palavra, autora da indicação pública. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, né? Um atrás do outro. Essa reforma que a gente tem solicitado hoje através da indicação número 161, porque estando lá no auditório, nós vimos ali que o piso está todo soltando, está assim, uma situação bem precária. E nós sabemos que logo aí começa aquele dia do estudante, e os nossos alunos participam de eventos no Centro Cultural. E além disso daí, nós temos nosso cartão de visita, está no centro da nossa cidade. Então, nós precisamos ter uma boa impressão também. Então, além do fluxo de estudantes, de alunos que frequentam o teatro, o auditório, tem também a visibilidade. Então, nós precisamos urgente de uma reforma do Centro Cultural, com pintura e a reforma de dentro do auditório. Então, a gente pede aí a aprovação dos demais e contamos com o voto e apoio de vocês. Continua livre a palavra. No momento que queira fazer uso, coloque em votação. Favorável à comissão, aprovado por unanimidade. Indicação número 162/2017. Sede reforma da Biblioteca Municipal com instalação de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, atualização do acervo bibliográfico. Definimento da sessão Suzy Cristina Zanata. Com a palavra, Suzy Cristina Zanata. Obrigada. Essa indicação 162 ela é a continuação da indicação 161, que é a reforma do Centro Cultural. Porque a biblioteca municipal ela também está anexada ao Centro Cultural Edith Paulina Cabral Kraus. E essa solicitação veio através dos professores numa reunião que nós estivemos lá no Colégio Serafim França. Porque a nossa biblioteca municipal, ela não tem acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, principalmente o cadeirante. Para se conseguir chegar até a biblioteca municipal, nós precisamos subir vários degraus de escada. E qualquer órgão público, qualquer setor público, ele precisa ter acessibilidade. E nós vemos que o nosso município, principalmente dentro da nossa biblioteca municipal, não está de acordo com a lei. Então, nós necessitamos que seja tomada uma providência para que seja feita uma reforma e que seja dada acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, principalmente o cadeirante, porque se um cadeirante quer ir fazer uma visita, quer ir fazer uma pesquisa na nossa biblioteca, ele não consegue chegar lá. A outra situação é a questão do acervo bibliográfico. A informação que eu tive é que desde 2007, 2008 não foi adquirido um livro para a nossa biblioteca municipal. E às vezes as pessoas falam, mas existe a internet, existe o Google. Mas, gente, os nossos alunos precisam de fazer pesquisas, precisam de ter esse contato com o livro. Porque a leitura hoje, ela é primordial para a educação, para os futuros aí, quem sabe, futuros prefeitos, futuros presidentes. Então, até também foi uma solicitação dos professores, porque eles têm projetos de levar os alunos até a biblioteca, fazer hora da leitura, tentar criar o hábito da leitura dos nossos estudantes. E se a nossa biblioteca municipal
que é um setor público, desde 2007 não adquire um livro, não tem um acervo atualizado, fica complicado, né? Então fica aqui essa indicação, a 161 e a 162, para a reforma total do Centro Cultural, abrangendo o auditório, abrangendo a biblioteca municipal e colocando ali livros atualizados no nosso acervo. Conto com o voto e o apoio dos demais vereadores. Obrigada. Bom, essa indicação tem o meu apoio, minha aprovação. Os alunos também têm cobrado bastante, né? Infelizmente, né, a gente pode se dizer que numa gestão bem anterior, que construíram lá em cima um museu, que hoje está mais para um museu do que para uma biblioteca, né? Parece aquele criador de pombo antigo, né? Infelizmente eu tenho que dizer isso. E também seria um pouco fora de mão se a gente fosse fazer a observância pela localidade, né, e a localização que está lá instalada. Infelizmente não deu continuidade, e hoje eu até entendo que, mesmo fazendo a reforma ali na Casa da Cultura, a gente observaria que, se permanecer aonde está a biblioteca, seria difícil ou impossível, a não ser, inclusive conversando com o Dr. Guto, né, a gente pôde observar que seria de uma forma, talvez, ter que colocar um elevador, né, para poder. E qual seria o custo? De repente seria mais barato hoje você construir algo em especial, mais central, que poderia atender a necessidade, porque os alunos têm cobrado bastante também, principalmente aqueles que estudam fora, que muitas vezes, né, o poder aquisitivo também não permite, e até o tempo. E a biblioteca, ela é importante, é necessária. Inclusive, na última reunião que nós tivemos lá no Serafim, o promotor nos deu uma lição, inclusive indicou algum livro para nós ler também, né? Então, quer dizer que o livro ainda é importante, é necessário e se faz justo. Então, eu acho que é interessante essa discussão e gostaria, senhor presidente, que essa casa realmente, em alguns pontos, nós se colocássemos juntos, seja a minha indicação, seja da SUS, seja dos nobres vereadores, de qualquer um, e a gente ir e fazer com que o executivo olhe e nos respeite com atenção e coloque em prática aquilo que nós precisamos, que queremos e que a população nos cobra. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, eu para dizer que eu não tive uma indicação, eu tive uma do Jardim Londrina, tá? Que é a tampa de um bueiro que conseguiu ser feita. Então, pelo menos uma, eu posso garantir que eu tive o privilégio de ser atendido, né? Então, já não posso dizer que nenhuma, mas recebi também a resposta do ofício, né, referente à indicação número 131, a respeito, né, do Sindepar, e que traz algumas delas justificativas, né, e claro que, conforme as respostas aqui elencadas, quero agradecer ao Executivo, pelo menos essa veio individual, né, não veio coletivo num monte, de uma vez só, e a gente poder estar fazendo esse estudo, estar levantando isso, e como eu prometi, né, enquanto levantar. Ainda continuo não acreditando muito nessa questão chamada Sindepar, pela quantidade de municípios e pelo tamanho de alguns municípios agregada a ela e pelo número de frente de trabalho. Eu digo que uma frente de trabalho dessa, a hora que cair em Londrina, nunca mais sai de lá, né? Então, eu ficaria na dúvida do funcionamento dela. Ainda tenho restrição quanto à qualidade, porque ele traz aqui alguns esclarecimentos, e eu busquei algumas informações, por enquanto só comunicativa, na questão técnica, e eu entendo que não atende muito os quesitos e não vai dar a durabilidade aí de 3 a 4 anos. Também, senhor presidente, gostaria, né, de, nessa questão do Zanella hoje, eu acho que ele trouxe para nós, é muito importante a gente ressaltar isso, a questão, né, quando a gente fala da questão ambiental,
E a questão das lâmpadas aí, obrigado, Zanella, tá? Eu acho que trouxe alguns esclarecimentos. E claro que muito vai depender do nosso conhecimento e também do nosso trabalho, né, na questão ambiental. E principalmente a lâmpada, porque além dela ser tóxica, quanto às pilhas, né, que também temos que ressaltar a questão da pilha, e ainda ela pode causar acidentes. Além da intoxicação, ela pode trazer acidentes, porque um caco de lâmpada, né, pode fazer um estrago aí, sendo com adulto, criança ou algo parecido. A SUSE traz uma questão importante, SUSE, parabenizo pela questão de resgatar e a nossa população, e a questão da errata, né? Que infelizmente foi colocado e a gente tinha, e hoje conversando com o nosso jurídico, também a gente tinha feito essa observância, porque não tinha sido aprovado nessa casa, jamais poderia ser aplicado. Até porque se ele já tivesse, né, já está sendo ressarcido, ia ter que fazer a devolução do dinheiro, né? Então a gente observa isso. Então eu só tenho que agradecer, desejar a todos e a cada um de nós aqui uma boa tarde ainda, né? Mas ainda hoje num período mais cedo, né? Pela primeira vez a reunião caminha mais cedo. A todos os nossos ouvintes, o plenário aqui, uma boa tarde, uma boa segunda-feira e que nós tenhamos uma boa semana. Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, vereadora, todos, o meu boa tarde. Eu queria dizer, senhor presidente, que hoje, o que se fala hoje na cidade de Astorga, em bar, em lanchonete, em mercado, em bloco de pessoa, é sobre a investigação do combustível. E segundo o que falam, que nós 8 vereadores foram contra. Está entendendo? Que fizeram um requerimento aqui e nós votamos contra a investigação dos combustíveis. Eu quero dizer à população de Astorga, que aos ouvintes da rádio e as pessoas que estão aqui presentes, que nós votamos contra, sim, o requerimento de 8 anos. E votamos a favor do requerimento de 12. Você está entendendo? O pessoal tem que aprender isso aí, pô. Agora a população dizendo que votamos contra. Não esqueça que nós temos que investigar isso aqui. Eu dou parabéns para o Cláudio, o Charles, que foi lá e investigou, e doa quem doer. Se tiver errado, nós vamos investigar isso aí, doa quem doer. Alguém tem que pagar. Agora falar que nós fomos contra, é sacanagem. É brincadeira o negócio desse. Quer dizer à população que nós somos a favor. E também quero dizer, senhor presidente, sobre os postos de saúde. Já foi falado isso aí, está fechado as portas de manhã. O pessoal vai lá, fazer consulta e está fechada a porta. O povo fica lá na chuva. Então tem que dar um jeito, não sei quem é responsável por isso aí. Abrir essa porta, com um guarda lá, sei lá. Entendeu? E está lá fechado, o povo fica na chuva. E uma reclamação do hospital também, mais uma vez. Estou reclamando desse hospital. Que o médico não está bem atendido, os médicos, não tem remédio, não tem nada para nesse hospital. Não sei o que está acontecendo também. E mais uma reclamação, senhor presidente, da delegacia. A delegacia foram lá, colocaram o ar-condicionado e não colocaram a tomada. Ué, colocou o ar e não colocou a tomada. Então não adiantou nada, ué. Ué, como é que vai fazer para ligar esse ar? E quero dizer, dar uma boa tarde para todos, um abraço aqui para o Odir, que está aqui presente, todo o pessoal aqui, os ouvintes da rádio. Boa tarde, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. A palavra é a vereadora Suzy Possílio Zanata. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui parabenizar o Zanella pela bela explanação que deu aqui sobre a Lei 12.305, que é uma lei, como a gente já comentou na sessão passada, que todos os municípios têm que estar se adequando, né? Nós temos um prazo aí, mas o prazo passa, né? Então, se os municípios não se adequar,
vai ficar complicado o meio ambiente no nosso município. Nós temos um aterro sanitário já no nosso município, que foi, acho que, implantado aqui no ano de 2002, só que hoje ele já não suporta mais, né? E precisaria estar ativando um novo aterro sanitário para estar adequando aí a lei do Plano Nacional de Resíduos. Então, parabéns, Anela. Gostaria também de parabenizar o SODEMA pelo brilhante trabalho que faz em respeito ao meio ambiente no nosso município. Também gostaria de parabenizar o almoço. Infelizmente eu não pude participar, mas através da Cidinha, né, que é a futura presidente aí do Rotary, né, ficamos sabendo que foi um sucesso. Parabéns e obrigado a todos que participaram, porque é isso, a população tem que prestigiar mesmo os eventos do nosso município. Gostaria também de colocar aqui, aproveitar nesse momento, para dizer que sábado passado, né, dia 10, eu fui empossada como presidente do Partido Progressista no nosso município de Astorga. Quero agradecer ao Domingos Miller e a toda a equipe, né, ao Fulvio Miller, que confiou essa presidência à minha pessoa. Quero dizer também que vou continuar tratando o partido com devida responsabilidade, como eles sempre colocaram nesse partido aqui dentro do nosso município. Então, a partir de sábado, eu me tornei presidente do PP Astorga, Partido Progressista. Fizemos a diretoria executiva, nós temos aqui alguns membros também, o Luciano faz parte, o Charles também faz parte, né? E os demais membros da comissão do diretório agora não é mais provisório, né? Agora se tornou executiva mesmo. Então, muito obrigada, Domingos, muito obrigada, Fulvio, ao pessoal lá de Maringá, que sempre me apoiou para assumir essa presidência. Ao Carlos Cade, que também faz parte aí como delegado da diretoria executiva. Eu gostaria de trazer aqui uma questão que o meu companheiro Claudinei De Carli passou no Departamento de Educação, juntamente com a Marivane, representada aqui pela Ivone e pela Neide, e o Charles também estava presente, né? Numa ligação que ele recebeu do procurador do nosso município, dizendo que ele estava impedido de participar da avaliação dos kits escolares. Então, eu acho assim, o vereador ele não há esse impedimento para ele, desde que ele esteja fiscalizando os atos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, a gente tem a prerrogativa, sim. Então, senhor presidente, eu gostaria, pedindo a permissão aqui do Claudinei, que o senhor fizesse o convite para o procurador jurídico vir aqui se esclarecer. Porque ele não poderia ter feito isso. Isso daí, o vereador ele tem o direito de ir e vir e fiscalizar, adentrar em qualquer departamento, em qualquer órgão público, como vereador. Ele não pode ser impedido. Então a gente gostaria que o senhor, através do presidente aí, da mesa diretora, fizesse o convite para ele vir se retratar. Porque ele agiu de uma forma contra o Poder Legislativo. No mais, eu gostaria de agradecer a toda a população que nos ouve através da Rádio Astorga, os ouvintes. Gostaria de agradecer ao plenário aqui presente, a todos os vereadores, ao senhor presidente, ao senhor secretário, e que nós tenhamos aí uma boa tarde, um bom final de tarde, uma semana santa e abençoada por Deus, e que sempre esteja nos iluminando para sempre traçar o caminho correto, sempre nos conduzir no caminho certo. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para o Claudinei. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a Suzy, né, por falar. Eu não quis ser polêmico, Suzy, nem levantar duas indagações. Uma que o nobre vereador, né, o Antônio Fraga, o Lebrão, né, mais popular Lebrão mesmo, trouxe. Tive na segunda-feira, senhor presidente, lá no hospital, depois que nós saímos da sessão da Câmara, às 8 horas, quase 9 horas, pessoas que estavam lá desde as 5 horas da manhã. Devido à chuva, diz que houve o atraso e, por azar, 2 acidentes, né? E crianças lá. E o que mais me deixou e que mais me chamou a atenção naquela crítica
de quem estava lá, era uma criança que havia engasgado, né, com o próprio catarro, e não foi pedido nenhum raio-x para a criança, para saber em que estado que a mãe poderia levar essa criança para casa, e a mãe assustada, o que poderia acontecer. Então me somo a ele. E quanto a Suzy, obrigado, né, por vir com essa defesa, e eu vou aguardar a resposta do senhor presidente, conforme ofício feito a esta casa, e também do nosso jurídico, até porque, primeiramente, eu tenho que saber até onde e aonde eu posso ir, aonde a mesa diretora, e junto com o nosso jurídico, permite. E a Marivane, né, que tem acompanhado, né, muito pouco vai participar da licitação, mas tem ajudado a trazer uma moralidade para a qualidade do material. E para o ano que vem, senhor presidente, como a gente está aprendendo o que é licitação, e como se trata de kit escolar, e aí eu posso me somar ao secretário, o pastor Ney, que ele já comentou isso, a gente resgatar isso. Quando abrir o processo licitatório, o kit tem que vir junto. E que seja reprovado na hora e depois não tem que ficar permitindo, abrindo espaço ou abrindo brecha para que as irregularidades aconteçam. Nós temos que começar a moralizar esse país, corrigir ele e colocar. E como trata de um kit escolar, ele já sabe o que vai ser, então não precisa ficar inventando moda e nem canção para poder tocar simplesmente essa questão. Então agradeço essa oportunidade e dizer que eu aguardo a resposta da mesa para depois tomar as providências também. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Com a palavra o vereador Maurício Juliano. Eu só queria comentar essa situação, esse equívoco que foi publicado na Folha Regional. E geralmente quando é encaminhado à Câmara o projeto de lei de reajuste dos salários dos servidores municipais, o prefeito, o secretário acompanha. Ele até foi lido aqui, mas a pedido do prefeito ele foi retirado do pauta. Tá? Porque ele, diante da situação que o país encontra, o município se encontra, eles já tinham definido que não ia ter esse reajuste. E nos deparamos também com essa publicação, né? Na hora nós já falamos, pô, mas está errado, porque o projeto nem foi para votação nem nada. Então foi um equívoco que aconteceu. E estão se retratando aqui, ó. Ainda estão falando assim que o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais que não foram inclusos de reajuste de 2016, porque ano passado já não teve. É bom salientar isso. Poderão ser registrados no mesmo percentual dos demais servidores, se o projeto seja aprovado pela Câmara dos Vereadores. Então esse projeto ele foi retirado, nós chegamos a ler, acho que só leu, né, Sérgio? Só foi feita a leitura e como já tinha sido encaminhado para cá, o prefeito chamou o Sérgio lá, pediu para retirar, que ele, no momento ele não concordava com esse reajuste, nós também conversamos lá, e chegou a esse consenso, e foi conseguido se dar só os 6,58% para os servidores. Os dos professores ficou faltando um pouquinho, né? Então não conseguiu nem dar isso. Então eles resolveram abrir mão, como novamente volto a dizer, em 2016 já não teve reajuste. Como não teve reajuste para vereador, por esses 4 anos, nós mantivemos o mesmo. E já é o 3º mandato que não se tem reajuste. Então eu acho que todo mundo tem que colaborar, tem que dar a sua participação no momento de crise. Então foi isso aí o que aconteceu. Agora pedimos também que se preste mais atenção numa situação dessa, né? Na parte da imprensa, para que não aconteça isso. Fica uma situação desagradável. Tanto para o prefeito, quanto para os vereadores, a comunidade, fica uma situação desagradável. E nós até cobramos isso lá, né, da parte da imprensa, que não aconteça mais isso. Parte do meio ambiente, né, o Krause lembrou bem, nós esquecemos das pilhas, né?
essas pilhas normais aí também, né? Porque ela polui bastante também. Isso aí já está sendo coletado. E volto a ressaltar, pessoal que ganha dinheiro, que trabalha, que comercializa lâmpada, pneu, eles têm que dar um jeito de sair. Isso aí não me entra na cabeça outro caminho, porque eles já têm o percentual de ganho deles, então eles têm que se responsabilizar sim. A questão dos pneus, você até pontuou bem, que está acontecendo isso. A prefeitura recolhe, leva lá para um depósito, mas acho que vem uma novidade aí. A prefeitura não vai fazer mais isso. E vou dizer para você por quê. O meio ambiente, a agricultura e meio ambiente, ele está, através do Claudiner, trabalhando numa situação junto à promotoria, que os borracheiros, o pessoal que comercializa, entendeu? Eles vão ter que fazer esse transporte. Porque nós temos que começar a separar as coisas. Se eles ganham em cima disso aí, eles também têm que dar a contribuição deles. Não é só o município que está tendo que fazer todo esse trabalho aí. Então, está funcionando bem e eu acho que vai funcionar melhor ainda. Né? Porque vão ter uma reunião com os borracheiros, o pessoal que mexe com pneu aí, para estar acertando isso aí. O pessoal do esporte, quero parabenizar aí o campeonato regional que está acontecendo. Graças a Deus os partidos estão tranquilos, não está tendo briga, não está tendo nada, né? Está se desenrolando muito bem aí, o campeonato. Muito obrigado. Continua livre a palavra. A palavra o vereador Pastor Ney. Senhor presidente, quero começar com um convite para a divulgação lá do Sindepar, do Sindeb, dia 20, agora na próxima terça-feira, sem ser amanhã, na outra terça-feira, dia 20, às 19 horas, na Casa da Cultura, né? Com o promotor, nós teremos ali a audiência pública, tá? Então, no dia 20, toda a população, estamos avisando, está sendo avisado, e eu quero deixar esse convite para dia 20, às 19 horas, na Casa da Cultura. O jantar em Tupinambá, que aconteceu no sábado, para casais, foi muito bom. Quero agradecer a todos que estiveram ali participando. Quero agradecer a Cidinha Zanella, né, o sucesso ali do almoço mineiro. Estava muito gostoso, muito bom, né? Realmente o pessoal trabalhou maravilhosamente, estava tudo muito lindo, muito bem preparado ali naquele lugar. Chimarrão bom, muito bom. Quase bateu em mim quando eu vi o chimarrão. Quero falar sobre Tupinambá também, quero convidar já para segunda-feira que vem a família do seu Henrique Stoppok para estar aqui conosco, né, Neldo? Participando. Então nós estaremos aqui votando. Com certeza eu quero dizer que vai ser uma bênção para esse homem que começou juntamente com o Tupinambá e trabalhou muitos anos ali, onde a igreja Presbiteriana Renovada é um lugar cedido pelo seu Henrique. Ele doou aquele terreno ali. Então, nada mais justo para que essa família possa receber essa homenagem aí nessa rua com o nome do Sr. Henrique Stoppok. Quero falar sobre Zanella, meio ambiente, um excelente trabalho, que Deus possa continuar abençoando. Quero lembrar aqui que devemos de melhorar a divulgação dos lugares onde se entregam essas pilhas, Zanella. Seria muito importante, viu, Maurício, presidente, a gente pegar e conseguir passar esses lugares, né, divulgar esses lugares onde está sendo entregue essas pilhas, né, e a respeito das lâmpadas foi muito bom. E o meu último assunto, e já um polêmico, que eu quero entrar nessa polêmica, salário do prefeito.
Não precisa se preocupar muito com as crianças, Suzy, que elas não vão querer estudar para prefeito, porque se ela for prefeito daqui 20 anos e essa casa continuar barrando o salário dele, ele vai ganhar um salário mínimo, ele vai trabalhar como uma pessoa mais simples aí. Fica tranquilo quanto a isso. Nossa, vamos falar a verdade. Um salário de 15 mil reais para o prefeito, 10 mil? Brincadeira, hein? 15 mil reais um salário para prefeito. Bruto. Disseste bem. Você pode descontar 27,5%, que é a tabela alta do imposto de renda. Não é isso, Anela? Vai dar 25% ali no total. Não vamos tirar tanto, que daqui a pouco vai chegar a 10%. Aí não vai ninguém estudar para prefeito. Se eu perguntasse para o Cláudio, a discussão vai ser a semana que vem, tudo bem, mas se eu pudesse me trazer, quanto que o Cláudio ganha no sindicato? Não vou falar o valor que eu não sei. E quantas pessoas que você cuida ali naquele lugar, que você trabalha por elas, que você luta por elas? 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 associados você tem? Eu não sei quanto tem, mas vamos dizer que você tenha talvez 2.000 associados, é mais? Não sei. 4.000 associados? Tá, 4.500. Não sei quanto ele ganha. Mas se eu pegasse e dividisse o salário dele por quanto ele ganha, por quantas pessoas ele cuida, eu não sei quanto que daria, nós temos que fazer o cálculo. Mas se eu pegar um salário de 15 mil reais, bruto, não quero nem descontar, e dividir para 26 mil pessoas, onde o prefeito tem que dar estudo, merenda, tem que dar transporte, tem que dar saúde, tem que dar ruas asfaltadas, tem que trabalhar. Gente, se eu é que dito o valor que vai ganhar o prefeito. Então, praticamente, eu poderia dizer aqui, não é verdade, mas vou dizer, ele é meu empregado. Ele é meu empregado, é nós que vamos tratar do salário dele. Agora, se eu chegasse um salário num funcionário meu, que tem lá 7%, 6,58% para receber de aumento, e falasse para o meu funcionário, você não vai receber esse aumento. Não estou em condições de te dar aumento. O cara não ia ficar chateado comigo? Se o Claudinei fosse direito dele receber 6,58% de aumento lá no trabalho que ele faz, que ele vai até Brasília, que ele vai a Curitiba, que ele trabalha, que ele sai, e aí alguém chega e fala assim, olha, nós decidimos que nós não vamos aumentar o seu salário. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu não acho isso justo, gente. Eu não acho isso justo. Eu não acho isso justo. Nós vamos voltar a falar. Maurício, ele conversou com o prefeito, Célio levou a reivindicação, falando para tirar. Mas eu já falei. Todo mundo pode votar que somos contra o aumento. Eu vou votar a favor do aumento do salário do prefeito. Porque ele é bom funcionário. E eu acho que ele está trabalhando bem. Eu acho que ele está correndo atrás das coisas. Se fosse para ser outro prefeito, teria ganho outro. Não era esse. E é esse que cuida dos meus negócios. Esse que cuida das coisas que nós passamos para eles. Dos nossos filhos, dos meus netos, dos netos de cada um de vocês que estão aqui. E agora nós vamos falar assim, o senhor não serve para o cargo, e senhor, os 4 anos que o senhor ficar aqui, nós não vamos dar aumento de salário, e quando chegar daqui 4 anos, ele vai estar ganhando tipo assim, 8 mil reais, 7.500 reais, porque nós vamos ter coragem de dar aumento. Então já fica aqui o meu esclarecimento. Eu vou votar a favor, e isso eu quero deixar para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus amados nobres vereadores. Respeito a opinião de vocês, mas essa é a minha opinião. Eu respeito a de vocês.
Eu sei que foi lá Maurício, Célio, que pediram para o prefeito, mas eu já falei para eles, já falei para o Wander, eu não concordo, mas é minha opinião. Então, um dos meus esclarecimentos, eu quero deixar essa palavra. Sou a favor do aumento de salário do prefeito, independente se vocês votarem a favor ou não. Nós, nessa casa, nós temos votos. Eu tenho um voto. Meu voto vai ser esse. Paciência se ele não tivesse, eu não sei se o ano que vem vão falar de novo toda a mesma coisa, porque não tem, mas todos os funcionários, todos gostaram de ter 6,58% de aumento. Todos. E agora, por covardia da nossa parte, a gente não vai votar a favor do salário do prefeito. Mas cada um tem um voto, o meu vai ser um voto, a hora que chega a hora, eu vou dar o meu voto. Quero agradecer essa casa, agradecer aos nobres vereadores, à população que aqui está, nosso presidente. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa semana, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Continua o livro a palavra. Senhor presidente, só justificando, na próxima eu trago esse esclarecimento para o pastor Ney, e até porque é interessante a fala dele. Traz para nós um debate, e eu espero que quando debatemos, não precisamos brigar, mas sim a concordância da ideia. E o porquê nesse momento, eu diria que o meu voto seria ao contrário de Vossa Excelência. Porque se o ano passado, me desculpe essa casa de lei, os próprios nobres vereadores que aqui tiveram, e que tem 2 que dá sequência, não tiveram coragem de votar o reajuste do prefeito, porque era um ano político, e nem o dos próprios vereadores, aí eu chamo omissão. Porque quando nós temos medo de enfrentar a sociedade, é porque alguma coisa nós devemos para ela. E eu concordo contigo. Vossa Excelência disse certo, nós temos um voto, mas a gente tem que entender que a gente tem que enfrentar. E a sociedade só vai saber o que é dignidade e respeito quando você age com isso. E eu tenho, nesse momento eu diria que votaria ao contrário, porque se não tiveram coragem o ano passado de pôr o reajuste, não seria agora, nesse momento. Mas o ano que vem é normal. Para mim segue todo mundo igual, segue os funcionários. Vamos continuar brigando pelo ganho real dos funcionários, porque nós, essa casa de lei só tem reajuste, me parece que é de acordo com a inflação. Nós não temos nenhum centavo a mais. Podemos conseguir 15 para a categoria, para os funcionários públicos, mas se a inflação for 2,5, nós é só 2,5. Por quê? Porque essa casa talvez tenha tido algumas falhas e que agora, de repente, temos dificuldade de colocar, até de enfrentar a própria população. Mas é uma discussão sadia, eu gosto, é boa, faz a gente e faz a população repensar também. Inclusive, nos e-mails, tem pessoas que colocam assim: sou contra o reajuste, mas desde que trabalho e mostre serviço, não sou contra. Porque eu sempre defendi trabalhador que ganha e trabalha. Mas na próxima eu trago para a gente trazer esse debate melhor. Obrigado. Continua o livro a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso, eu queria convidar os vereadores amanhã. O diretor Paulo do Serafim nos convidou para estar lá amanhã às 7 da noite, às 19 horas, lá no colégio, para discussão, continuação de um assunto que nós já conversamos e nós vamos falar amanhã, se Deus quiser. Então, só para completar o equívoco da reportagem que saiu no jornal, a gente ficou meio abatido, até já fui lá de manhã, já conversei com a Fabiana e ela pediu desculpa por ter acontecido aquilo lá, porque ela achou que tinha sido votado o projeto do prefeito e do secretário junto do secretário de funcionário. Acontece que o erro é humano, todo mundo erra, todo mundo só erra quem não faz não erra, quem não faz nada. E ela, infelizmente, ela publicou uma notícia que foi equivocada e nos trouxe bastante assunto essa semana. Agradecer ao público aqui presente, os ouvintes da Rádio Astorga, e dizer que hoje nós fizemos cronometrado o horário. Como dizia o Sérgio Mascarenhas, o Sidão, né? Os ponteiros apontam para o infinito. O Sidão falava assim quando dava meio-dia na Rádio Astorga, né? Então, boa noite a todos, vereadores.
Até amanhã. Até mais um convite aqui da sociedade rural. Os vereadores, se tiverem um grupo de vereadores que quiser comprar um camarote, só os vereadores, um grupo de vereadores, estão à disposição para dar resposta até sexta-feira. Para nós. Não, o preço é o mesmo. É só você fazer um grupo de vereadores e comprar esse grupo. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos.